Boa noite! Está no ar o Primeira Página, jornalismo verdade da Rede Relâmpago, ao vivo para todo o Brasil. Para você que curte a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais, esse é o programa jornalístico. Aqui você vai saber as notícias mais importantes no Brasil e no mundo, contadas por mim. Prazer, sou Vitor Corso, tenha uma excelente noite. Hoje, dia 11 de maio de 2023, está no ar o Primeira Página. Muitas notícias sensacionais aqui na sua telinha do Instagram. Aliás, você que está ligado na Rede Relâmpago e todos os programas que a gente exibe por aqui, você sabia que a Rede Relâmpago também está no YouTube? Isso mesmo. Lá no YouTube a gente tem o canal da Rede Relâmpago, onde tem todas as lives por lá. Funciona como praticamente uma biblioteca de lives. E lá nós temos todas as lives exibidas que desde junho de 2020 até hoje. Todas as lives estão lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Dá uma conferida, se inscreva e, claro, compartilha com todo mundo aí da sua família, parentes, amigos, enfim. Para todo mundo que quer compartilhar conhecimento, para todo mundo que quer saber sobre vários assuntos, basta acessar ou o Instagram da Rede Relâmpago, aqui, né, o Instagram da Rede Relâmpago, esse perfil, ou o YouTube da Rede Relâmpago. Lá o canal está cheio de lives muito bacanas com os nossos especialistas sensacionais. Bom, o Primeira Página começa hoje com uma notícia sobre o Anderson Torres, que foi solto. Deixa eu prosseguir aqui com as notícias. Sejam bem-vindos, Francisco Alves, Levi Oliveira, todos que estão por aqui curtindo o nosso Primeira Página. São 9 horas, 1 minuto. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a saída do ex-ministro Anderson Torres da prisão. Abre aspas. A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor de Anderson Gustavo Torres. Servirá também de ofício de apresentação ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 24 horas. Fecha aspas, escreveu o ministro. Torres está preso desde 14 de janeiro, em decorrência da investigação por suposta omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Para permitir a liberdade de Torres, o ministro determinou medidas cautelares, que incluem uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o Distrito Federal e de sair de casa à noite e nos fins de semana, afastamento temporário do cargo de delegado da Polícia Federal, comparecimento semanal na Justiça, entrega do passaporte à Justiça e cancelamento de todos os passaportes já emitidos por Torres, suspensão de porte de armas de fogo, inclusive funcionais, proibição no uso de redes sociais e proibição de comunicação com demais investigados no caso. Na decisão, Moraes informou que não vê motivos para Torres continuar preso preventivamente e que as investigações podem transcorrer com o ex-ministro em liberdade. Abre que a eficácia da prevenção da prisão preventiva já alcançou sua finalidade, com a efetiva realização de novas diligências policiais que encontravam-se pendentes em 20 de abril de 2023. E as investigações não param por aí. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã de quinta-feira, dia 11, mais uma fase da Operação Lesa Pátria. É a 11ª etapa da investigação que busca identificar todos os envolvidos nos atos golpistas na Praça dos Três Poderes. Os policiais fazem buscas em 22 endereços em 3 estados, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Entre os alvos dessa etapa, há empresários, produtores rurais e pessoas com registros de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. Os mandatos foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é o relator das investigações sobre protestos do dia 8 de janeiro. Moraes também autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados,
até o limite de 40 milhões de reais. O objetivo é garantir o ressarcimento dos danos causados pelos atos de vandalismo. Os investigados podem responder por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A Operação Lesa Pátria se tornou permanente. Em novas fases que têm sido abertas quase semanalmente, o STF julga no plenário também as denúncias contra vândalos que depredaram prédios públicos e pessoas que incitaram atos golpistas. O tribunal caminha para colocar 800 acusados no banco dos réus. PGR pede condenação de Fernando Collor por propinas de 29 milhões de reais. Vamos dar uma olhada nessa notícia. Agradeço a presença do canal de Samba Raiz, Gisele Mascarenhas, Francisco Real e Daniele Corso. Beijo para minha irmãzinha do coração. A Procuradoria-Geral da República, PGR, defendeu nesta quarta-feira, dia 10, a condenação do ex-presidente Fernando Collor a 22 anos e 8 meses de prisão. Ele responde a uma ação penal por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, aberta a partir de investigações da Operação Lava Jato. O ex-presidente foi acusado de receber mais de 29 milhões de reais em propinas entre 2010 e 2014, em troca do direcionamento e do superfaturamento de contratos da BR Distribuidora. Ele nega as acusações. A denúncia ainda afirma que Fernando Collor de Mello, na época senador, tinha influência política na estatal e fez indicações estratégicas em diretorias na tentativa de aparelhar a empresa. Abre aspas. Um senador da República, evidente ou qualquer político, tem contatos e pode até indicar nomes. O problema é indicar e solicitar vantagens disso. Fecha aspas. Defende a vice-procuradora-geral da República, Líndora Araújo. O Supremo Tribunal Federal deve começar a decidir nesta quinta-feira se condena o ex-presidente. A ação será debatida em sessão presencial no plenário. O relator é o ministro Edson Fachin. As defesas vão falar amanhã. Algo acontece no esporte brasileiro que a gente fica um pouco página. Aqui vem o editorial. Desde cedo, a criança ou adolescente tem um clube para torcer, um time que ele acha que é o time do coração. E aí ele torce pelo time achando que o resultado ali que está acontecendo é um resultado real, seja ele positivo ou não, certo? O problema é que tem acontecido algumas denúncias em relação a supostas vantagens nas partidas colocadas para os jogadores, para os clubes, enfim. Vamos ler a matéria. O alvo de investigação da primeira fase da operação pela penalidade máxima o lateral direito Mateuzinho, que está no Cuiabá. Aparecem mensagens trocadas com um grupo de 7 pessoas. O jogador indica ser punido propositalmente com um cartão durante um jogo da Série B no Brasileiro do ano passado, quando defendia ainda o Sampaio Corrêa, time do Maranhão. Os diálogos foram obtidos pela segunda fase da operação, trocada pelo Ministério Público de Goiás. A informação foi divulgada pelo espn.com.br e confirmada por reportagem no Globoesporte.com. Mateuzinho foi denunciado e virou réu por participar de suposto esquema de manipulação de resultados. O MP de Goiás transcreveu trechos de áudio da conversa em um grupo de mensagens. Mateuzinho indica cometer falta para ser advertido com o cartão. O celular do atleta foi apreendido e acessado mediante a senha fornecida na ocasião da apreensão. Os diálogos foram considerados como relevantes para o caso. Abre aspas. Pássilo. Pô, rapá, eu sou bagulho doido. Me deu uma missão pra me matar ou matou morro, mano. Não tinha jeito, mano.
Eu falei, e alguém vai se aí, porque eu vou dar carrinho, fecha aspas. Essa foi uma transcrição de um áudio mandado pelo próprio Mateuzinho. Ele ainda completa: a missão foi cumprida, eu ia largar de barriga. Em trecho da conversa, Mateuzinho é exaltado por uma pessoa identificada como PS Zagueiro. Mateuzinho indica ainda participar com apostas realizadas em trecho em que supostamente o volante Rafael Gava, ex-Cuiabá e atualmente no Avaí, é citado por alguém identificado por Vitor Talamini. Ele diz o seguinte, abre aspas, nessa aqui eu tirei o Gava é pipoqueiro, aí vocês estão mexendo com quem você quiser, pode ir aí fazendo, fecha aspas, diz Vitor Talamini. Em seguida, Mateuzinho responde, cara, tá boa para nós fazer dinheiro, vou botar dinheiro para nós fazer, tá louco? Se o homem falou para botar, filho, esquece, estou na festinha, vou até sentar aqui no cantinho agora, sem ninguém para poder fazer, saindo até do som aqui para fazer essa fezinha, declarou o jogador. Como eu falei no início da conversa, a gente acredita nos resultados que ocorrem nas partidas, mas depois de casos como esse, a gente começa a desgostar um pouco e até desacreditar no resultado normal da partida no final do jogo. Vamos a uma notícia sobre economia. A renda média dos brasileiros, que são 5% mais pobres, dobrou em 2022, mas ainda ficou abaixo de R$ 90 por pessoa, conforme apontam os dados divulgados pelo IBGE. Segundo o órgão, o rendimento mensal domiciliar per capita dessa camada da população alcançou R$ 87 em média no ano passado. O valor representa uma alta de 102,3% em relação a 2021, quando a renda dos 5% mais pobres havia despencado para R$ 43 por mês. Em 2012, o início da série histórica, a quantia era de R$ 82. Os resultados integram a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, rendimento de todas as fontes 2022. Os dados foram divulgados em termos reais, ou seja, sem o ajuste da inflação. A renda domiciliar per capita corresponde ao ganho total por uma família dividido pela quantidade de pessoas na residência. A pesquisa do IBGE vai além do mercado de trabalho e também apresenta estatísticas sobre o rendimento dos brasileiros a partir de outras fontes, como aposentadorias e benefícios sociais. No caso das camadas mais pobres, o avanço da renda ficou mais associado a fatores como o pagamento do Auxílio Brasil, segundo o Instituto. Às vésperas das eleições de 2022, o benefício foi ampliado para R$ 600. Na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o auxílio voltou a ser chamado de Bolsa Família. A alta de 102,3% na renda dos 5% mais pobres foi a maior entre as 13 faixas de população pesquisadas pelo IBGE. Em termos relativos, os ganhos foram mais intensos entre as camadas de menor renda. Nós tivemos uma perda importante, na última terça-feira, que foi da cantora Rita Lee. Ela lutava contra um câncer e faleceu aos 75 anos. Ela faleceu na manhã de segunda, no final da noite de segunda, mas só foi divulgado nas redes sociais por volta das 10 da manhã de terça-feira. E, bom, em relação ao velório, gente, o Eduardo Suplicy, de 81 anos, compareceu ao velório da Rita Lee na quarta-feira e nas redes sociais ele explicou o motivo de ter ido à despedida da cantora, que ainda em vida escreveu que políticos não estariam presentes. Rita morreu em casa e, como eu disse, lutou contra um câncer no pulmão desde 2021. Vou falar vou aqui reproduzir o que o Suplicy falou, abre aspas. Rita fez uma declaração pedindo aos políticos que não compareçam ao seu velório, porque senão ela iria se levantar e até xingar. Fecha aspas, lembrou Suplicy
em uma publicação no Instagram, feita pela Rita Lee. O deputado ainda se referiu ao trecho de Rita Lee, uma autobiografia, onde isso está lá descrito. A cantora previu, inclusive, o dia da sua partida. Nenhum político, ela diz, nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles, e me levantaria do caixão simplesmente para vaiá-los. Mas Suplicy acredita que seria bem-vindo pela homenageada. Ele diz: eu tenho certeza de que, no meu caso, Rita me trataria como um amigo. Todos os meus encontros com a querida Rita Lee terminaram com abraços registrados em belas fotos que guardo com carinho, lembrou o deputado. Da mesma maneira, quando eu fui no lançamento do livro dela, quando recebi o abraço tão afetuoso, vou procurar abraçá-la hoje, completou. Famosos do mundo da música, da televisão e das artes também compareceram ao velório de Rita no planetário do Parque do Ibirapuera. Meu beijo, meu abraço confortador para toda a família da Rita Lee nesse momento difícil. Difícil para nós, inclusive, que somos fãs, né? Eu, pelo menos, muito fã das músicas da Rita Lee. Que ela esteja em um bom lugar. O comércio eletrônico brasileiro, gente, movimentou, olha o valor, 628 milhões de reais nos últimos 7 anos. Vou repetir. O comércio eletrônico brasileiro movimentou 628 bilhões de reais nos últimos 7 anos. Esse dado é do MDIC, Ministério do Desenvolvimento Humano, Indústria, Comércio e Serviços. Aliás, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os negócios foram impulsionados principalmente entre 2020 e 2022, triênio que coincide com a pandemia da Covid-19. Foram 450 bilhões de reais em transações de compra e venda online nesse período. O celular liderou o ranking de negócios em termos de movimentação financeira, correspondendo a 11,5% do total observado no período. Gera um total de 72 bilhões de reais só em movimentação com negócios com celular. Somente no ano passado, o faturamento com smartphones e outros aparelhos celulares comercializados via web chegou a 16,9 bilhões, quase 17 bilhões. Informações oficiais sobre e-commerce no país passam a ser de acesso público a partir de hoje, com o lançamento do painel eletrônico nacional, com uma iniciativa da pasta comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro também do Desenvolvimento. Vou repetir aqui, ministro do Desenvolvimento, vou ler aqui, Indústria, Comércio e Serviços. Então, o vice-presidente Geraldo Alckmin também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Abastecida com dados fornecidos pela Receita Federal, a ferramenta apresenta valores nominais dos negócios realizados com emissão de nota fiscal no Brasil. Nesse início de governo, Luiz Inácio Lula da Silva, o e-commerce ganhou destaque após a informação de que a gestão petista colocaria fim à isenção de imposto de importação para encomendas de até R$ 250 ou $50, enviadas por pessoas físicas e destinadas também a pessoas físicas. Com o objetivo, a medida era barrar o uso da isenção por empresas que fraudam o processo de importação e colocam indevidamente o nome de indivíduos como remetentes. Companhias brasileiras acusam rivais asiáticas de usar o expediente. Varejistas como AliExpress, Shein e Shopee abocanharam uma parte significativa do mercado brasileiro com produtos mais baratos. Com a repercussão negativa dos planos de governo nas redes sociais, polêmica que mobilizou inclusive a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, o executivo recuou. O novo painel do MDIC, segundo os técnicos do Ministério, está alinhado aos esforços do governo federal para impulsionar e dar transparência à economia digital no Brasil. A ferramenta dá visibilidade a um mercado que cresceu um faturamento mais de 5 vezes nos últimos 7 anos, saltando de 36 bilhões de reais em 2016 para 187 bilhões de reais em 2022.
As vendas online realmente bombaram aí, né? Principalmente durante a pandemia. As pessoas não podiam sair para poder fazer as compras, compraram pela internet e tinham toda a capacidade, toda a tranquilidade de chegar, o produto chegar em casa. Vamos dar um beijo aqui para a Patrícia Sem Legal, o Alexandre Valente Publicidade, nosso grande companheiro, amigo, e o 021 JRLK. Sejam bem-vindos à Rede Relâmpago. Não se esqueçam também de se inscrever no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Nós temos um canal por lá, onde nós temos todas as lives lá depositadas, como se fosse uma grande biblioteca. É sensacional. Fique à vontade para compartilhar e para explorar por lá. Ainda falando um pouco de economia, gente, vamos falar sobre Elon Musk. Elon Musk anunciou a nova CEO mulher do Twitter e confirma a saída do cargo após 6 meses. CEO, gente, é a presidente, a toda poderosa de uma organização. 6 meses depois de assumir a plataforma, o empresário Elon Musk anunciou que nessa quinta-feira vai deixar o cargo de CEO do Twitter e será substituído por uma mulher no cargo. O empresário citou a plataforma como ex-Twitter, X/Twitter, por conta da nova empresa que ele criou a partir da fusão da rede social, a X Corp. Vamos abrir aspas para as citações do senhor Elon Musk. Ele diz: "Estou animado para anunciar que contratei um novo CEO para o ex-Twitter. Ela vai começar em 6 semanas, mais ou menos." O empresário também citou o seguinte: "A minha função fará a transição para ser o presidente executivo e CTO, diretor de tecnologia, como tradução no inglês, supervisando produtos, software e CISPOs, que é operadores de sistema, tradução no inglês também." Então o Elon Musk está anunciando que a saída dele vai rolar e não anunciou aqui o nome da pessoa, não anunciou. Acho que vai ser uma mulher. Legal, bacana. As mulheres aí dominando o mercado, bem dominado, realmente, bem bacana. E o Twitter, ele é 6 meses, né? Só que ele tinha de CEO do Twitter e já vai passar aí a bola para uma mulher para tomar conta. Vamos dar uma repassada aqui nas notícias mais lidas de hoje, para você ficar bem antenado. São 9 horas e 22 minutos dessa quinta-feira, dia 11 de maio. Agradeço a presença de todos que estão passando pela live, estão curtindo aqui o Primeira Página, Jornalismo Verdade, com a apresentação de Vitor Corso. PGR pede condenação de Fernando Collor por propinas de 29 milhões. Juliana Morrone revela que foi vítima de golpe de seguro de carro por mais de 10 anos. Bebês sobrevivem 3 dias boiando durante cheias no Congo. Perfume de Gil do Vigor gera confusão em universidade americana. Deputado do PT é retirado de voo para inspeção e acusa PF de racismo. Brasileira morta na Argentina usou cocaína, maconha e drogas sintéticas, conforme exame aponta. Suplicy explica motivo de ter ido ao velório de Rita Lee, apesar da cantora não querer políticos. Telegram recua após ordem de Moraes. Câmara adia análise de proposta fatiada. Advogado ligado à família Bolsonaro deixa a defesa de Mauro Cid. Por 8 votos a 2, STF derruba perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. Para você que também gosta de, vidrado em economia, aliás, a economia que rege o país, rege o nosso dinheiro. E a gente costuma ver geralmente a cotação do dólar, que gera um parâmetro para saber como é que está a nossa moeda. Bom, o dólar fechou hoje a R$ 4,93. R$ 4,93, dólar fechou. $1, então, equivale a R$ 4,93. Está até baixo, né? Já foi mais alto o dólar aqui, ó. Vamos pegar aqui uma cotação, dia 19 de abril, a gente teve ele a 5,8. Foi a maior em um mês, né? 19 de abril, 5... Deixa eu colocar aqui de novo. 5,08. R$ 5,08.
nós temos ele a 4,93. É a menor cotação desde 16 de abril, que foi a 4,91. Então está bem baixinho, né? Isso valoriza também, claro, não está tão baixo, né? A gente queria que o real pareça $1, né? R$1, $1, estava tudo certo. Beijo para a Lauline Santos, que entra aqui na nossa live nesse momento, acompanhando a primeira página, as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos para o clima? Saber o clima? E aí, como é que está aí perto de você? Onde você está? Tá frio? Tá calor? Como é que está o clima por aí? Está chovendo? Bom, aqui no Rio de Janeiro nós temos 22 graus. 22 graus no Rio nesse momento. Vamos à previsão então para sexta, sábado, domingo. Vamos ver para os próximos dias? Bom, sexta-feira, amanhã, no Rio, chuva, máxima, atenção senhores, vai fazer um friozinho, hein? Para o carioca que não está acostumado, 23 graus, mínima de 19. Então, 23 graus com pancadas de chuva. No sábado, mais pancada de chuva, viu? 22 graus é a máxima. No domingo, dia das mães, 23 graus de máxima, não tem chuva, não tem previsão para chuva não, viu? No domingo. Na segunda-feira, também sem previsão de chuva, 24 graus, sobe um grauzinho. Na terça, 24, na quarta, 24 e na quinta sobe mais um, vai a 25 graus de máxima. Não tem previsão de chuva entre domingo e quinta-feira que vem. Chuva, então, para sexta e sábado, amanhã e depois, então. E a temperatura diminui. Sexta, 23, sábado, 22. Aquele friozinho bem bacana. Enquanto estava em isolamento, gente, vamos ouvir essa, olha só. Enquanto estava em isolamento, fez muito bem a moça, em sua casa na Austrália, devido à pandemia da Covid-19, a Melanie, né, uma moça australiana, fez uma promessa a si mesma. Assim que tivesse permissão para sair novamente de casa, ela contrataria um profissional do sexo, faria sexo pela primeira vez e acabaria com a ansiedade que havia desenvolvido em torno do amor e da intimidade com uma pessoa com deficiência. A sugestão havia partido da assistente social que auxilia a Melanie. Enquanto se isolavam juntas, a Tracy, que é um nome fictício, fez uma massagem em Melanie. Ninguém havia tocado em Melanie antes de uma forma não médica. E aos 43 anos ela percebeu que queria mais. Tracy lhe revelou que já havia sido prostituta e pensou que pagar por sexo seria uma opção para a Melanie. Abre aspas. Abriu meus olhos para o fato de que talvez eu pudesse experimentar isso, diz Melanie à BBC de Londres. Melanie encontrou uma agência de acompanhantes online na qual um perfil de um homem chamado Chase lhe chamou a atenção. Ela marcou o horário, foi até o apartamento dele para a primeira sessão. Abre aspas. Quando saí da cadeira de rodas, a Tracy me deixou ali. Éramos apenas nós dois. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Melanie usa a cadeira de rodas desde os 3 anos de idade. Ela foi diagnosticada com uma inflamação de medula espinhal, uma condição conhecida como mielite transversa. A doença deixou ela com paralisia nas pernas e movimento limitado nos braços. Na vida adulta, ela tem auxiliares para ajudá-las nas tarefas diárias. Ela diz que nunca teve um relacionamento. Segundo ela, deixou a vida levá-la. Nunca buscou por isso. Namorar e se abrir para outros pode parecer intimidante, e o mundo nem sempre reconhece as pessoas com deficiência como seres sexuais. Segundo um levantamento publicado pelo governo do Reino Unido em 2021, a UK Disability Survey, apenas 56% dos britânicos disseram que se sentiriam confortáveis em um relacionamento íntimo com uma pessoa com deficiência. A própria Melanie diz que nunca teve certeza de lidar com esse tema, então optou por ser levada por acaso. Após enviar o e-mail com a pergunta para Chase, ele organizou as videochamadas para os dois se conhecerem e discutirem os novos desafios. Para Melanie, as respostas de Chase foram boas o suficiente para marcar uma sessão em seu apartamento. E de longe de estar nervosa, ela acabou antecipando o encontro, tamanha sua empolgação, pois ele havia sido caloroso e passou confiança.
Parabéns a Melanie aí, que simplesmente matou a sua vontade que tinha de poder se relacionar. Aliás, ela durante a Covid-19, ela prometeu aqui que ia fazer pela primeira vez e fez e ficou tudo bem. Bom, pessoal, com essa notícia aí bacana, né, sobre a Melanie, a gente vai encerrando a nossa primeira página, são 9 horas e 30 minutos. Para você que curtiu hoje as principais notícias do Brasil e do mundo aqui pela Rede Relâmpago, sejam bem-vindos, inclusive às outras lives que estão aí disponíveis e no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Fiquem à vontade para poder explorar lá as nossas lives, os nossos arquivos. Muito obrigado pela participação de todos, obrigado pelo carinho. E aqui na Relâmpago que a gente sempre fala, aqui nós não exibimos live, aqui nós exibimos mais que live, nós compartilhamos conhecimento. Fiquem bem e até amanhã com saúde, etc., com a Tatiana Pagung. Uma boa noite.